Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de teologia e hoje nós vamos aprender introdução ao Novo Testamento de Carson, Mull e Maury. E nós vamos aprender hoje, mas daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula. Pessoal, hoje nós vamos aprender aqui, ó, Introdução ao Novo Testamento. Exatamente. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês e nós já vamos iniciar nossa aula. Vamos lá, pronto. Tela compartilhada. Vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos aprender a respeito dos evangelhos sinóticos, né? O que que nós vamos aprender, pessoal, nós vamos ler esse livro aqui igual nós lemos o Archer Júnior, Panorama do Antigo Testamento, do início até o fim. Vamos lá, de capa a capa. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu quero falar aqui algo aqui. A versão que eu tenho aqui é a versão mais antiga, né? Essa versão aqui. E aí nós já saiu aí a segunda edição, né? Que ela foi revista e foi ampliada, certo? E aí o detalhe dessa versão nova, né? De introdução ao Novo Testamento é justamente que não está um Maury, né? Ele não está Maury aqui, então eles dividiram, né? O Carson e o Mu dividiram aí o livro para ficar as partes do Maury, eles dividiram entre eles e aí ficou metade e metade, né? Então eu já dei uma lida nessa nova edição, então eles mesmos falam isso, né? Por conta do Maury já está com uma idade avançada, então por conta disso ele não participa dessa segunda edição aí, certo? Vamos lá. Então, nós vamos estar estudando aí na aula de hoje aí o capítulo 1, os evangelhos sinóticos, que vai da página 19 até a página 65. Nós vamos fazer por partes para não ficar muito pesado, né, e não muito sobrecarregado, certo? Vamos lá. Pessoal, então, a origem do termo sinótico, né? O que significa sinótico aí, para início de conversa? Ó, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? E esse camarada aqui foi o primeiro cara que deu, né? Falou a respeito disso, certo? E aí, sinótico vem do grego, né? Sinopse. E qual é o significado? É ver em conjunto, certo? Devido às semelhanças na estrutura, conteúdo e enfoque desses evangelhos. Então, sinótico significa ver em conjunto. E quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, certo? Então, são esses três o evangelho sinóptico. Vamos lá. Pessoal, eu preciso também entender algumas coisas, certo? Os evangelhos sinóticos, eles têm uma certa diferença em relação ao evangelho de João, certo? E aí, qual é a principal? Aqui eu coloquei aqui as principais, né? Os sinóticos, eles apresentam uma sequência geográfica no ministério de Jesus, certo? Essa sequência geográfica aparece, né, os personagens, Jesus, enfim, lá na Galileia, na Judéia, em Jerusalém. Os sinóticos eles vão destacar muito curas, exorcismo, ensino por parábolas. E nos evangelhos sinóticos também a apresentação de Jesus é mais ativa, certo? Em relação ao evangelho de João, o evangelho de João, o foco é mais no ministério em Jerusalém, certo? E aí também no evangelho de João, os discursos eles vão ser um pouquinho mais longos, mais extensos. Ele vai omitir exorcismo e parábolas. Então, grande diferença é essa entre os evangelhos
sinóticos e o próprio livro de João. Vamos lá. Pessoal, qual é a importância, então, professor Germano, pastor Germano, de eu estudar a, os evangelhos sinóticos? Primeiro é por conta da história de Jesus, né? E aí nós vamos ter alguns destaques, porque a morte e a ressurreição de Cristo, elas vão ser os temas centrais da nossa fé, certo? Então, por conta disso que eles se tornam importantes. E aí, nós vamos trabalhar aí o Carson, o Mo e o Mori, eles vão trabalhar aí três questões principais em relação aos evangelhos sinóticos, né? Ele vai apresentar aqui a questão da origem dos evangelhos sinóticos, a sua natureza como obra literária e o que eles revelam sobre Jesus. Então, são esses três pontos que nós vamos abordar em relação aos evangelhos sinóticos. Vamos lá. Pessoal, vamos entender primeiramente uma coisa. Quando nós estudamos, por exemplo, quando eu vou escrever um livro, o professor Germano, o pastor Germano já escreveu um livro, e esse livro muitas das vezes não vem da sua cabeça, né? Esse livro muitas das vezes ele vem de informações que você vai coletando, que você vai buscando, né? Você vai atrás dessas informações. E aí da mesma forma, quando os evangelhos sinóticos eles foram escritos, alguns questionaram da onde vieram, qual foi a origem dessas informações em relação a Jesus que os evangelhos sinóticos escreveram, né? Então nós vamos ver aqui algumas perguntas que são bem interessantes para que a gente possa entender. Qual é a origem das informações sobre Jesus? Da onde que os evangelhos sinóticos tiraram aquele conhecimento, né, aquelas informações, aqueles dados? Porque os evangelhos sinóticos são semelhantes, mas ao mesmo tempo eles são diferentes entre os relatos, né? E aí, qual é o papel dos evangelistas em relação a isso, certo? E aí, o, o autor ele fala o seguinte, que o simples fato de eu dizer que os evangelhos, identificar os autores dos evangelhos, não responde somente as perguntas, porque fica a grande questão, e aí, da onde tiraram essas informações? Essas informações vieram de quem? Quem falou? Quem informou? Né? E aí nós vamos ver as respostas dessas possíveis perguntas, indagações, aí para que você possa compreender melhor. Vamos lá. Pessoal, uma coisa interessante que o autor lhe coloca, que essas indagações, essas questões aí em relação ao evangelho sinóticos, não é de hoje que os autores, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus tentam responder, mas é algo que já vem lá atrás. Por exemplo, no século II, Tarciano, o que ele fez? Ele combinou os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, em um só, certo? E aí, o nome que ele deu dessa combinação desses quatro evangelhos é esse daqui, ó, certo? Só que ele não foi o único que fez isso. Porque Agostinho ele vai fazer o quê? Ele vai harmonizar, escrever uma harmonia dos evangelhos. Né? Então também vai fazer aí algo parecido com o que Tassiano fez. Certo? E aí, com base nisso, o que, que vai acontecer? Uma observação importante. O surgimento da crítica moderna, ela vai fazer o quê? As pessoas reexaminarem novamente a origem e o relacionamento entre os evangelhos sinóticos. Então, o que, que vai acontecer? Por conta da crítica moderna, aqueles estudos que foram já feitos lá no passado, eles vão precisar novamente ser reavaliados, reexaminados, né? Para que verificar se de fato algo mudou, se não mudou, será que existe mesmo ainda essa relação entre os sinóticos, né? O que, que a crítica moderna pode falar a respeito disso? Então, é justamente trazendo essas indagações, essas questões aí, que o Carson, né, o livro aí do Introdução do Novo Testamento, tenta responder logo nessa introdução aqui, certo? Vamos lá. E aí, pessoal, o autor também ele fala que, de alguma forma,
Lucas já traz uma parcela de contribuições, né? Apresentando aí pelo menos 3 etapas que ele, de alguma forma, Lucas, fez no seu evangelho. Por exemplo, Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele, de alguma forma, ele vai fazer uma pesquisa, né? E aí ele vai até as testemunhas oculares e ministro da palavra. Certo? O que seriam essas testemunhas oculares? Pessoas que de fato verificaram ali a respeito de Jesus, que estavam ali, né? E aí esses ministros da palavra, na verdade, são líderes, são anciões, são pessoas que de alguma forma são líderes locais ali. Então, de alguma forma, Lucas, ele vai fazer essa pesquisa, né? E aí ele vai não somente fazer essa pesquisa com essas pessoas, né? Somente com uma pessoa, com duas, não. Ele vai pesquisar mais a fundo, ou seja, ele vai atrás de relatos escritos anteriores, se alguém escreveu, se alguém falou antes, tem alguma coisa anotada, então ele vai fazer essa pesquisa. E aí ele faz essa investigação aí mais acurada, mais detalhada, né? Então Lucas ele escreve o seu evangelho com base nessas 3 coisas, né? No testemunhas oculares e ministro da palavra, relatos escritos anteriormente e essa investigação aí mais detalhada aí que ele faz do seu evangelho. Pessoal, nós vamos ficando por aqui para nós não ficarmos muito longo, né? Muito pesado aí, certo? E aí na próxima aula nós vamos falar a respeito aí de 3 coisas importantes dentro do evangelho sinótico, né? Que são a crítica da fonte, a crítica da forma e a crítica da redação. Mas é na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.